Irmãos, eu queria dizer a vocês, eu sempre fui muito incrédulo, não acreditava em Deus, e eu odiava os crentes, eu tinha ódio de crente. Eu fui um homem caçador, gostava de tudo que era tipo de cachorro, mas crente, eu não gostava de nenhum. Você me desculpe na grosseria de eu falar essas palavras, mas eu tenho que ser real e eu tenho que ser sincero, porque aqui estou usando o altar do Senhor. Irmãos, e eu bebi com 5 anos de idade. Meu tio me ensinou a beber na tampa da garrafa, e eu nunca mais consegui deixar de beber. Fui parar de beber há 8 anos atrás, quando me converti. Sofri derrotas na vida, estava enfermo por causa da bebida, meu casamento destruído, e a minha vida de mal a pior. Eu não acreditava em Deus, e desafiei a Deus, e fui derrotado várias vezes. A minha filha se converteu a Deus, e ela contou que lá na igreja onde ela estava, que Deus, o Senhor, tinha trazido um missionário, e que ele estava fazendo uma campanha na tenda, e que o Senhor Jesus usava aquele homem rico e poderosamente, e que os cancerosos eram curados, e que os paralíticos se levantavam, e que os cegos viam. E eu ficava indignado com aquilo, por causa que eu não acreditava naquilo. Eu fui inimigo, irmãos, do meu irmão, era o único inimigo que eu tinha. Fui inimigo dele 15 anos, e muito sofri por isso. Aquilo para mim era um sentimento muito grande. O meu irmão foi um homem mau, e ele tinha um espírito mau, e tinha muitos inimigos, e nós brigamos por 3 vezes, e o ódio cresceu tão grande que não tinha mais acerto na nossa vida. Foram 15 anos de sofrimento. E aí, irmãos, ele saiu sem rumo de casa, e ele deu na minha mãe, e se botou no meu pai, saiu transtornado de casa. Entregaram um folhetinho da palavra de Deus para ele, e ele botou no bolso, entrou dentro de casa, tomou banho, e quando ele foi pegar a maçaneta da porta, ele viu que tinha mais um folhetinho ali. Ele tomou banho, se arrumou, e pegou aquele folhetinho e leu, e disse: a minha vida está virada numa miséria, não tem mais conserto, e eu não tenho para onde ir. Eu vou ir nessa igreja e vou ver o que existe lá. Irmãos, aí ele chegou na igreja e aceitou Jesus. O pastor fez o apelo, ele aceitou Jesus, e Jesus transformou a vida dele, e ele tornou-se uma nova criatura. Aleluia! E ele saiu a pedir perdão nas casas pelos inimigos para onde ele estava, e as pessoas diziam que ele era louco, que ele tinha pirado, que tinha que botar no sanatório. Antes, irmão, quando ele era um homem mau, ninguém dizia que ele estava louco, mas quando ele virou a um homem de Deus, eles disseram que ele estava louco, que teria que ser internado. E a última pessoa, irmãos, que ele pediu para fazer as pazes foi comigo. E bem nessa cruzada, o pastor Ricardo estava lá com uma tenda, e ele me convidou para ir na tenda, e a nossa amizade recém tinha nascido, e eu disse: eu vou ter que ir lá, senão vai ficar feio. Dei a palavra, ele saiu, me arrependi, e disse: mas eu não gosto de crente, como é que eu vou me meter no meio dos crentes? Mas eu vou lá, já dei a palavra, vou ir lá. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu cheguei lá muito contra o dízimo, terrivelmente. Para mim aquilo era um assassinato, era um roubo. Não acreditava naquilo, disse que era da obra de Deus, e eu dizia: mas como que vão levar dinheiro? Tantos crentes que tem vão levar de saco, isso não é possível, isso não existe. Aí eu cheguei lá, irmãos, me sentei na tenda, aquela enorme tenda. Eu cheguei bem cedo, o Espírito de Deus me trazia, porque o servo do Senhor já havia profetizado e tinha dito que antes de terminar a campanha eu estaria ali. E Deus honrou a sua palavra, pastor. Por isso que nós precisamos ser fiel a Deus, que é para que os sinais de Deus possam nos acompanhar. Aleluia. Me sentei lá, irmãos, tinha um homem paralítico, totalmente seco, parecia que tinha sido passado no forno. Só os irmãos que estavam aqui viram esse homem, e eu que estava lá. Eu me sentei na tenda, e aquele homem todo torto, não tinha formato de gente, bem o rosto denegrido. Ele parece que fazia sangue, parece que me chamava. E eu disse: mas eu vou ter que ir lá ver esse homem. Cheguei lá e dei a mão, as mãos dele eram coladas no peito, e ele não descolava as mãos. Eu bati nas costas, irmãos, era só o osso, pura osso. Eu me sentei no meu banco,
E comecei a olhar para aquela tenda e comecei a ver tanta lona e tanto ferro, tanta coisa que tinha ali. E eu disse assim, meu Deus, naquela hora eu já estava falando em Deus, meu Deus, mas o que é isso? Como é que esse homem anda com tudo isso? Se ele tinha vindo do Uruguai, e do Uruguai aqui quando sai uma viagem. E aí o Senhor me mostrou aí que estão os dízimos e as ofertas. Como que a obra do Senhor vai andar se não houver mantenedores? Dentro de 15 minutos, pastor Ricardo, Deus, o Senhor, me esclareceu sobre o dízimo. E o primeiro dízimo que eu tirei antes de descer as águas do batismo foi das garrafas de cachaça, porque existia mais uma montanha de garrafa no meu galpão. E eu vendia com as garrafas, o primeiro dízimo que tirei. Fiquei triste, com medo depois, porque eu sabendo que era um dinheiro para ser enviado para uma obra tão gloriosa, e eu tirar de uma imundícia, sabe, dali, que seria aquelas garrafas de perdição. Irmãos, me esclareceu o dízimo ali, naquele mesmo momento, naquela hora exata. Os louvores começaram, o cantor Antônio Amaral tocava, e a glória de Deus descia, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glórias! Irmãos, o pastor fez o apelo e disse que quem quisesse aceitar Jesus e quem quisesse ser curado, que passasse ali que Jesus ia curar. E a ansiedade daquela mãe era tão grande com aquele paralítico, que ela passou imediatamente. Quando foi feito o apelo, ela passou, e eu passei junto. Só que eu passei junto, só que eu queria ver, e eu não queria ser enganado que aquele homem era paralítico e que ele poderia se levantar. E naquela hora eu já estava crente já, e eu disse assim, Deus, eu queria que tu levantasse esse homem para mim acreditar que tu existe, que tu é poderoso. E o missionário começou a orar por aquele homem, e aquele homem começou a parecer que estava tomando choque na cadeira de roda, e ele caiu de boca no chão, foi se levantar e caiu de boca. E eu disse para Deus, Deus, ele só parando em pé, não precisa dar nenhum passo, para mim já está bom. Aí eu peguei ele do chão, irmãos, coloquei na cadeira de roda, passei para trás dele, e eu olhava quando aquele homem vibrava, se estremecia, e irmãos, aquele homem começou a endireitar sua coluna, parecia uma cobra quando estava se arrumando. Foi se arrumando, endireitou os ombros, botou na posição certa. E a cabeça dele, por trás onde eu estava, não enxergava, porque ficou caído, totalmente caída para baixo, a cabeça e o pescoço daquele homem. Só enxergava os ombros e uma valeta no meio dos ombros. Irmãos, e aquele homem foi se arrumando o pescoço, botou o pescoço para o lugar, só que a cabeça ficou caída. E a hora que ele levantou a cabeça, botou no alinhamento, ele se levantou e abriu os braços e saiu glorificando a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Deus é um Deus de mistério, irmãos. Glorifiquem a Deus porque Ele merece toda honra, toda glória e toda adoração, todo louvor. Irmãos, tudo que nós fizer por amor de Jesus sempre vai ser pouco. Jesus merece muito mais. Jesus merece tudo na vida, tudo que nós temos. Não adianta, irmãos, nós ficar perdendo